Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Vamos começar a segunda-feira de uma forma extraordinária, declarando a graça e a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Que a nossa semana será uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por estarmos aqui juntos mais um dia, orando e intercedendo. Por isso nós podemos declarar que o nosso dia será ricamente abençoado, que a nossa semana será ricamente abençoada, em nome de Jesus. Queridos, quero falar um pouquinho sobre os recursos que muitas vezes está sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos, e de repente aquele propósito, aquela programação, aquele projeto, aquele sonho, tudo aquilo que a gente tem nas mãos, de repente se esvai. Quando os recursos se acabam. Então você pode perguntar, mas e agora? O que eu vou fazer? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos como proceder diante das circunstâncias. Pode ser que quando esse recurso acaba, talvez seja o momento de tomarmos outro rumo, um outro caminho, de tomarmos uma outra decisão, de mudarmos de rota, mudarmos de caminho, mudarmos de propósito, mudar de ambiente. Por isso nós precisamos consultar o coração de Deus. Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, Elias profetizou por causa do pecado, por causa da malignidade do rei, de tudo aquilo que estava acontecendo ali na terra. Elias profetizou que não haveria chuva, haveria uma seca terrível naquela região. E assim aconteceu. Então, ele se retirou, ele foi para a beira do ribeiro. Aqui no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 17, a palavra do Senhor diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, de fronteira de Jordão, beberá da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo o sustente. E foi para fazer segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Bebia da torrente. Mas, passando dias, a torrente secou, porque não havia sobre a terra chuva. Interessante que foi Deus que enviou Elias para aquele lugar. Então ele se acampou ali, próximo à nascente, aonde tinha água, porque havia uma sequidão, e ali estava tendo água. Mas de repente aquela torrente, aquela nascente, aquela água não tinha mais, secou. O recurso que ele tinha se secou, se esvaiu. Interessante que foi Deus que enviou ele ali. E muitas vezes Deus nos envia a um lugar, ou Deus nos propõe um tempo para estarmos num lugar. Deus prepara o ambiente para que possamos viver bem naquele lugar. Mas de repente os recursos começam a ficar escasso ou se esvai, e a gente fica se matando de trabalhar, correndo, tentando fazer isso e aquilo, acumulando, fazendo tantas coisas, achando que é apenas o erro que nós temos cometido em algumas áreas, ou seja, aonde foi que eu errei, o que eu fiz, eu falhei nessa questão ou nessa, então eu preciso mudar, e ficamos assim. Queridos, e muitas vezes nós precisamos compreender a vontade de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo para ele: sai daqui e vai até Serepta. E ali ele foi, aonde é o contexto, você conhece a história, que ele foi até aquela viúva, a viúva estava catando uns gravetos para fazer a sua última refeição, porque havia uma grande fome na terra. E ali ele trouxe pela palavra de Deus o suprimento que ela precisava. Queridos, e interessante que Elias era um profeta, ele podia dizer que brote água,
e assim Deus honraria e saía água. Mas ele se levantou e foi porque havia um propósito de Deus em um determinado tempo. Queridos, nós precisamos analisar na nossa vida quando os recursos começam a ficar escassos na nossa vida, em áreas da nossa vida, em ambientes, até mesmo onde nós moramos. Nós precisamos do direcionamento de Deus. E Elias ouviu a palavra de Deus. O Senhor disse para ele: sai daqui e vai para tal lugar. Faz isso, faz assim. Ou seja, tem uma direção de Deus para nós também, assim como teve para Elias. Então nós precisamos orar, buscar o coração de Deus, o direcionamento de Deus, porque muitas vezes nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. Até mesmo porque tem pessoas que falam: bom, eu vou adquirir riquezas nesta terra, vou fazer isso, fazer aquilo, e não sabemos, como tenho falado esses dias, né, o tempo de vida que nós temos na terra, o tempo que nós vamos ficar neste lugar. Então nós precisamos discernir essas coisas. E a Bíblia diz: não ajuntei tesouros na terra, mas sim no céu. E muitas vezes estamos querendo juntar tantas coisas, parece que vamos ficar a vida toda naquele lugar, então nós vamos ter que viver uma vida recalada, como diz o ditado por aí, uma vida grandiosa, porém Deus talvez tenha um outro projeto, Deus talvez tenha um outro caminho, um outro tempo para nossas vidas. Então nós precisamos perguntar ao Senhor se o nosso tempo nesse lugar, se o nosso tempo nesse trabalho, se o nosso tempo nesse projeto que eu estou fazendo, nesta empresa, se acabou ou não. Nós precisamos ter esse discernimento. Se o meu tempo aqui já está terminando, o Senhor vai me enviar para um outro lugar. Se o tempo que eu estou concluindo nesta área, se está terminando, o Senhor está preparando um outro ambiente, um outro lugar. Por isso nós precisamos discernir, buscar o coração de Deus, para termos entendimento da vontade de Deus. Porque muitas vezes os recursos estão se acabando e começa a ficar tudo difícil. Aqui faltou água. Os corvos pararam de trazer alimento porque já era hora deles sair daquele lugar, ir para um outro ambiente. Quando nós obedecemos a voz de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus, o sustento vem, seja de uma forma ou de outra. A direção vem, o poder de Deus, a glória de Deus se manifesta, seja de uma forma ou de outra. Nós sempre seremos supridos, porque estamos debaixo da direção de Deus. Então deixa essa reflexão no teu coração, para que você possa olhar em volta, à sua volta, o que está acontecendo, o ambiente que você está vivendo, o ambiente que você está projetando, os sonhos, os projetos, o seu trabalho, tudo aquilo que você tem sonhado. De repente os recursos se foram, então você precisa analisar se foi falha, se foi falta de uma boa administração, se foi falta de cuidado, se foi decisões erradas, ou se é a vontade de Deus que você pare, mude de ramo, mude de ambiente, mude de lugar. Nós precisamos da direção de Deus, porque quando o recurso acaba, temos duas opções: observar, atentar para aquilo que nós temos feito, se estamos feitos de errado, se estamos na presença do Senhor, se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos no caminho de Deus, no propósito de Deus, e não deu certo, não deu, parou, o recurso acabou. É tempo de mudança. Amém? É tempo de mudança. Então nós precisamos buscar o coração de Deus. Qual é a direção? E Ele vai apontar para onde devemos ir. Aleluia. Deixa essa palavra do teu coração, para que você possa analisar e assim ser dirigida pelo Senhor, para que você viva de acordo com a vontade de Deus, que ela, como você já sabe, é boa, é agradável e é perfeita para nós. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.
Vamos orar? Não esqueça do seu like, da sua curtida, não esqueça também do compartilhamento. Compartilhe com mais pessoas. Talvez você mande para uma pessoa, ela está perdida sem saber o que fazer. Então ela vai ter uma direção de Deus e assim alinhar a sua vida. Amém? Você que está chegando agora, ainda não é inscrito, te inscreve. Eu estou aqui todas as manhãs orando, intercedendo, clamando a Deus pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nós oramos nesta manhã, clamamos, Pai, mais uma vez, porque nós precisamos da Tua graça, da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua capacitação. Senhor, e nós começamos a semana, como já oramos ontem, consagrando a nossa semana ao Senhor. E hoje nós precisamos sair para trabalhar, para os nossos afazeres, para as nossas responsabilidades. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, clamamos a Ti, para que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, saúde, paz, direcionamento, para que cada decisão, cada ação que tomarmos, Pai, seja de acordo com a Tua palavra. Senhor, e assim como os recursos de que Elias estava recebendo, se esvaíram, acabaram, muitas vezes, Pai, nós estamos tentando, há anos, muitas vezes, Pai, a um projeto, a uma estratégia, e de repente os recursos se acabam, as oportunidades se esvaíram e nós precisamos de uma direção, nós precisamos, Pai, da Tua direção para que através dela, Pai, nós possamos tomar uma decisão. Se erramos, se falhamos, se tomamos decisões erradas, nós precisamos alinhar a nossa vida. Porém, Pai, se estamos de acordo com a Tua palavra, se estamos obedecendo os Teus mandamentos, e os recursos acabaram, é um indicativo que o Senhor está dando um alerta que este lugar, este ambiente, ou este projeto, ou esta decisão já não é mais aquilo que o Senhor tem para nós. O nosso tempo nesta área, nessa situação, já foi. Precisamos mudar de rota, mudar de caminho, mudar de projeto, mudar de ambiente. Por isso nós clamamos nesta manhã. Fala conosco, Senhor, mostrando a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita para as nossas vidas. O local, o lugar, a forma, o ambiente, as decisões, os projetos, Pai, que o Senhor coloca no nosso coração, para que tenhamos discernimento. Aponta, mostra o caminho, Pai, para que possamos ir, assim como o Senhor fez com Elias. E ele, de acordo com a Tua palavra, ele pôde prosperar e assim, Pai, ele pôde ser bênção, ser luz, Pai, ser a resposta na vida de pessoas aonde ele esteve. Por isso, Pai, nos conduz também nesta manhã. Pai, nós já abençoamos o nosso dia e consagramos a Ti, porque nós declaramos, Pai, a Tua graça, a Tua presença, que o Senhor vai à nossa frente. Dê ordem aos anjos ministradores a nosso respeito, para que possamos sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo, acrescentando sobre as nossas vidas, para que possamos ver a graça e o favor do Senhor em tudo que fizermos. Por isso, Pai, abençoa cada filha do Senhor que está junto comigo nesta oração. Pai, da mesma forma que essa semana seja uma semana, Pai, de suprimento, de resposta, de mudança, de transformação, uma semana de novos caminhos, de novos projetos, uma semana, Pai, de decisões de acordo com a Tua palavra, de direções, que essa semana, Pai, seja uma semana da qual o Senhor nos guie para o caminho que o Senhor nos quer, Pai, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação nas nossas vidas, seja na área natural, emocional ou espiritual. Nós precisamos de um rumo, de um caminho, de uma direção, para que o Senhor possa nos levar no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, toma em Tuas mãos cada ambiente, cada casa, cada família aqui representada, Pai, e leva segundo o propósito do Teu coração para o lugar que o Senhor quer, que é lugar de bênção, lugar de mudança, decisões, Pai, de acordo com a Tua palavra, projetos de acordo com a Tua palavra, ações de acordo com a Tua palavra. Por isso, Pai, carecemos da Tua graça, da Tua direção e pedimos mais uma vez, fica conosco, Espírito Santo de Deus, nos dirigindo, nos conduzindo em tudo que fizermos. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus,
Eu declaro a tua bênção sobre as nossas vidas no dia de hoje. Pai, que essa semana seja uma semana de mudança, de transformação em cada vida, Pai, que aqui está em oração. Que haja mudança, que haja transformação, que haja um direcionamento, assim como o Senhor deu para Elias. Pai, aquele momento, Pai, houve uma escassez. A água acabou. Pai, os recursos se esvaíram. Os recursos acabaram, mas o Senhor tinha o projeto já preparado para o teu filho. Da mesma forma, Pai, que cada filho que está aqui junto comigo nesta oração, Pai, tenha o recurso que precisa, a direção que precisa para continuar, Pai, a romper em nome de Jesus. Por isso, Pai, vai à nossa frente, nos livrando do acidente, do perigo, de todo tipo de contrariedade. Nos conceda um dia de paz, de alegria, de prosperidade, no nome de Jesus. E você declara amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente neste dia, com paz e prosperidade no nome de Jesus. Desde já, eu desejo uma semana de bênção, de rompimento na sua vida, em nome de Jesus.